Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Vamos aproveitar esses instantes para refletirmos sobre alguns assuntos que podem nos ajudar no desenvolvimento do nosso projeto, da nossa proposta de vida, aquilo que nós viemos fazer aqui no plano material. Em alguns momentos, assumindo um certo desafio, para que possamos realmente trabalhar em nós, nossa mudança, aquilo que nós tanto viemos fazer aqui. E tanto queremos e desejamos a nossa mudança pessoal. Então, esse nosso processo é um processo desafiador. E vamos seguindo adiante nessa proposta, estudando, refletindo, trabalhando, amadurecendo, passando pelas situações que a vida nos coloca, passando pelas experiências que vivenciamos, e a partir de cada uma dessas situações, cada uma dessas experiências, cada vez mais abrirmos o leque de percepção sobre nós, abrirmos o leque de conhecimento sobre nós, e termos a capacidade de fazer os enfrentamentos necessários dentro daquilo que nos visita, através dos desafios que a vida nos coloca. Nós todos que estamos aqui somos espíritos e nessa condição como espíritos nós temos um trabalho importante a ser desenvolvido. E é disso que nós falamos quando estudamos, no sentido de buscar um conhecimento que embase nosso comportamento, que busque que tenhamos a possibilidade de desenvolver em nós mesmos uma capacidade maior de fazermos diferente aquilo que fazemos até então. Isso que estabelece, de fato, um crescimento e maturidade para nós enquanto espíritos. Queria refletir junto com os amigos aqui sobre o Dia das Mães. É um dia muito interessante para podermos estudar um pouco mais sobre o significado dele na nossa vida. Até porque, quando falamos de mãe, falamos de um ser, falamos de espíritos que se propuseram, de alguma maneira, a desenvolver um trabalho muito sério no planeta, que é de acolher espíritos que vêm para um processo de reencarnação e, a partir deste acolhimento, desenvolver, sim, uma tarefa extremamente importantíssima, que é, de fato, auxiliar nos primeiros passos, acolher, proteger, de orientar em relação a algumas questões muito importantes ligadas à vida. A mãe, tanto a mãe quanto o pai, tem um papel importante, são importantes. Mas a mãe, ela tem um aspecto que eu diria assim, como o pai. Eu diria, a mãe tem um papel extremamente fundamental. Ela tem, é como se nós fizéssemos aqui uma metáfora. A metáfora de onde você se apoia para dar um salto. Então, por exemplo, se você quiser dar um salto, você precisa ter um bom apoio. Se o apoio onde estão os seus pés, ele for bambo, se ele não for rígido, se ele não for confiável, se ele não for fixo, nós teremos dificuldade de dar um salto. Quanto mais rígido for o piso, quanto mais firme, quanto mais seguro for o piso, mais alto podemos pular. Lógico, aí vai depender de outros fatores, né? Nossa capacidade muscular, enfim, todas as outras questões de ordem física, né? Então, você pode dar um salto mais alto, supondo que todos nós tivéssemos a mesma condição física, nós poderíamos dar um salto mais alto em função da base que nos sustenta. Para a vida é a mesma coisa. Nós precisamos de uma base que nos sustente em relação aos desafios e enfrentamentos. Para que possamos exercer um papel na existência e crescermos enquanto espíritos, nós também precisamos de uma base que nos sustente nos desafios que a vida nos coloca. Então, quem é que nunca passou por desafios? Nós todos que estamos aqui passamos. Nós todos que estamos aqui na existência material
querendo ou não querendo, passaremos por situações. Aí você fala, pô, mas isso é uma crença que de achar que nós vamos passar por dificuldades? Eu diria não. Não é uma crença, mas é o resultado da interação humana. Então, quando eu falo resultado da interação humana, não necessariamente encontraremos pessoas do bem sempre no nosso caminho. Existem comprometimentos espirituais muito importantes, que são aquelas pessoas com as quais nós viemos também com uma tarefa, de alguma maneira, de nos ajustarmos ou ajustarmos comportamentos com pessoas que podem aparecer na nossa vida como sócios, como parentes, como marido, como esposa, como filhos, como vizinho, enfim, como funcionário, como chefe. Então, como várias outras situações, nós podemos encontrar pessoas que teremos dificuldades, ou se você consultar a sua história, para quem tem mais experiência na vida, sabe que deve ter enfrentado situações como estas, situações que eventualmente foram difíceis por conta do comportamento de uma determinada pessoa. Então, o que essa pessoa está fazendo no nosso caminho? Está fazendo um papel importante para nos ajudar a superarmos a nós mesmos perante essa situação. Então, lembrando que eu já comentei aqui várias vezes, que quando temos um problema dessa natureza de relacionamento, lembrar que nós precisamos cuidar da nossa parte. A parte do outro compete ao outro. Nós podemos mudar a nós mesmos, não conseguimos mudar o outro de forma nenhuma. Pode ser que você ame essa pessoa, pode ser que você odeie essa pessoa, mas não importa o que você sente por ela. A questão é que você não pode fazer por ela o que deve ser feito por ela mesma. Então esse é um ponto importante aqui, né, nessas relações perante a vida, que precisamos para esses enfrentamentos, ou às vezes até situações de ordem material, de desafios, nós precisamos de base. A base do sentir, né? Se você passa por alguma dificuldade, uma boa estima sobre si mesmo é interessante ter, uma boa condição. Então, se nós temos uma boa autoestima, isso nos ajuda muito a superar dificuldades, nos ajuda muito nos desafios que a vida nos coloca. Então, isso faz parte da base. Aprender a nos relacionarmos com as emoções, falarmos sobre emoções, de expressar emoções. Então, tudo isso também faz parte do papel que podemos desenvolver junto à mãe. Que, de alguma forma, como é que essa família de origem, de onde você veio, como é que essa família expressa sentimentos? Pode ser que você venha de uma família onde as pessoas não expressem. Elas seguram, elas engolem o que sentem e, de alguma maneira, vão tocando a vida. Então, isso, dependendo do que se trata, pode ser prejudicial. Pode não ser uma boa ação. Então, esse núcleo familiar precisa de uma educação para poder aprender a lidar com as emoções de uma maneira diferente. A mãe exerce um papel importante. Então, lógico, existem algumas pessoas que falam assim, sempre o problema é da mãe. Não, eu diria que não. É um contexto, né? Mas a mãe é um papel fundamental. Então, eu vejo hoje assim que, em relação aos meus filhos, a mãe exerce um papel muito mais importante numa fase da vida onde, se não tiver esse papel equilibrado, se não tiver esse papel, essa presença com amor, com dedicação, com proteção, essa criança terá problemas no futuro. Uma boa parte dos problemas de ordem relacional que nós podemos presenciar nas histórias que as pessoas nos trazem, pode estar muito bem relacionado com problemas de ordem lá de relacionamento com a mãe. Então, isso para falarmos um pouco dessa importância. Aí você fala assim, puxa vida, mas e a pessoa, né? E a mãe, nesse sentido? Se ela não tiver equilíbrio para fazer o seu papel, então eu diria, essa é a mãe que, de alguma maneira, faz parte do seu processo de aprendizado. E se a mãe foi ausente, se a mãe não esteve presente, faleceu, desencarnou no parto, ou de repente foi embora, deixou a criança. Então, como é que é isso?
isso também faz parte do papel das experiências do espírito reencarnante. Então vamos lembrar que todas as circunstâncias que nós encontramos aqui faz parte do projeto daquele que está reencarnando. Então não existem vítimas, não existem coitadinhos. Ah, coitadinha da criança, está abandonada. Aquilo faz parte do processo da vida dessa criança, desse espírito que está nascendo nessas condições. Algum motivo há para que essa criança passe por esta situação. E é isso que nós precisamos saber. Isso nos ajuda também a elaborar um trabalho, por exemplo, de acolhimento. Então, se nós sabemos da importância do papel da criação nessa fase inicial, as pessoas que se condoem podem sim criar projetos de acolhimento às crianças numa fase inicial, para que elas possam ser acolhidas, amadas, amparadas. E nós vamos perceber, né, quem trabalha especificamente com as crianças, podem perceber que nem todas conseguem se sentir inteiras, apesar do carinho na falta da mãe. Nós encontramos adultos que têm problemas de comportamento hoje que não souberam lidar com a ausência da mãe, ou seja, por uma questão, como eu já comentei, de desencarnação, ou seja, por uma questão que a mãe preferiu ir embora. Então, nós vivemos num planeta que nós precisamos ter muita atenção à nossa condição limitada de compreensão sobre o que significa viver. Às vezes, numa dinâmica de vida, nós achamos que devemos olhar só para o nosso umbigo. Então, são as pessoas que procuram cuidar de si mesmas, esquecem daquelas que também deveriam ter responsabilidade. A partir do momento em que você se dedica a ser mãe, eu diria isso também para os pais, isso é uma responsabilidade que você não pode transferir para ninguém. Então, faça o seu melhor. Se você não pode conviver com seu filho, com a sua filha, por um período de tempo maior, por conta de algumas separações, que isso existe com muita frequência hoje, mas enquanto você estiver com esta criança, dê o seu coração, dê sua alma, dê o seu melhor por ela, por ele. Faça essa criança se sentir valorizada, faça essa criança se sentir importante, faça essa criança se sentir desejada. Ah, não, mas eu não quis ter meu filho, eu não queria engravidar. Mas você engravidou. Você pode não ter tido esse projeto para a sua vida, mas teve, mas aconteceu. Então, se aconteceu, acolha isso com muito carinho, acolha isso com uma responsabilidade muito grande. Ah, mas de minha vida, mas nós estamos falando de uma tarefa. Se nós acreditamos que nada é por acaso, nós precisamos realmente compreender que se a criança veio, é importante que ela venha para a vida. Ah, não, mas o meu corpo, quem manda sou eu. Você manda no seu corpo, mas você não manda na vida dos outros. A partir do momento que existe uma fecundação, existe uma vida. E a responsabilidade desta vida é daquele que detém o poder de vida e morte sobre ela. Então, o que nós vemos e percebemos, isso é um assunto polêmico, né? Que tem muita gente que não concorda com isso, que combate essa ideia. Enfim, eu acredito bastante que aqueles que não conseguem entender desta forma precisam amadurecer muito ainda para poderem, de fato, entender o que significa viver. Viver aqui não é uma passagem aleatória. A vida ela não é um jogo. A vida não é aqui um momento de vir para cá para termos só prazeres. A vida não é só para termos sucesso material, sucesso exterior. A vida é muito maior do que isso. A vida material é um lugar, é uma escola, ela é um hospital. A vida material é um lugar de ajuste, é um lugar de aprendizado fantástico para o espírito que passa por ela. Essa concepção, ela de fato precisa fazer parte na vida das pessoas, para que possamos entender principalmente esse papel da mãe. Então, se nós olharmos, né, aquela ideia da mãe, a mãe universal, mãe de Jesus, Maria,
que ela traz um amor incondicional, que ela acolhe essa criança, que presencia sua morte, mas de alguma maneira assim, confiante em Deus sobre tudo que está acontecendo, ela traz esse amor, o amor do sacrifício ao filho. E o papel da mãe, de fato, passa por isso. A mãe é aquela que aconselha, a mãe é aquela que orienta, a mãe é aquela que acolhe. Existem mães desequilibradas? Existem. Existem mães doentes mentalmente, espiritualmente? Existem. E elas exercem um papel na vida de crianças que acabam comprometendo o seu futuro. Eu diria para as mães que o seu papel é fundamental na existência material. O seu papel como mulher é um papel extremamente rico, extremamente sublime, divino, porque existe através da mulher, através do ventre da mulher, é que chegamos ao planeta, chegamos à matéria. Se nós olharmos do lado biológico, é de fato a manutenção da espécie. Mas se olharmos do lado espiritual, é a oportunidade que temos, é o porto, é o aeroporto que temos para chegarmos no planeta Terra. Ninguém veio ao planeta Terra no corpo material sem ter passado por um ventre. Nós temos uma mãe. E essa mãe, ela que nos recebeu, nós devemos reverenciá-la, devemos agradecer a ela por tudo. Ah, mas a minha mãe ela não fez um bom papel. Ok, mas ela fez, ela trouxe você. O maior papel de todos é esse, ter trazido você para a vida material. Agora, depois é um aprendizado. É isso que nós precisamos, de fato, compreender. De fato, precisamos trabalhar em nós essa dinâmica. Que nós possamos fazer desse momento um momento de reflexão, de gratidão à mãe. Gratidão, seja ela encarnada ou desencarnada. Tem ela praticado algumas ações equivocadas ao longo da vida dela? Tem nos deixado de lado para poder ir para a vida, buscar a si mesma? Então nós podemos entender essa mãe de várias formas, mas que tenhamos em nosso coração compaixão, entendimento, amor e respeito, que da mesma maneira que esta mulher, que de alguma forma se colocou num papel de nos recepcionarmos, é de fato meritório, é algo extremamente importante. Mas que pensemos nesse dia com a capacidade de amar, com a capacidade de abrirmos o nosso coração, abrirmos o nosso cardíaco para acolher esta mulher que em algum momento nos recebeu nos braços e que por ela fomos acolhidos. Ou por quem quer que seja que nos acolheu, por quem quer que seja que nos alimentou, mas certamente saímos do ventre de alguém que nos permitiu estarmos aqui. Que Jesus possa nos abençoar. Jesus também precisou de uma mãe para estar aqui conosco. E Maria é a representante desse amor sublime, que para receber um espírito na condição de Jesus, não tenha dúvida que esse espírito não é qualquer espírito. É um espírito numa condição elevadíssima de compreensão e entendimento, até para poder compreender a missão e a tarefa de Jesus, o que ele veio fazer aqui, e principalmente no desenlace da vida de Jesus. São coisas que nós precisamos elaborar. São situações, são histórias, são fatos que seriam muito importante termos a capacidade de aprender o bem, o amor por trás de tudo que acontece na nossa vida, por tudo que nós vivenciamos, com o propósito de sermos cada vez melhores, cada vez mais conscientes, cada vez mais maduros. A nossa homenagem às mães, homenageio a minha mãe, as mães todas, as mães que puderam trazer os filhos ao mundo material, que tem um papel fundamental para que planos encarnatórios e planos divinos e sublimes sejam concretizados. E muita gratidão mesmo pela bênção e oportunidade da existência material, por estar aqui nesse momento, justamente porque alguém
me acolheu em seus braços, me alimentou inicialmente para que eu pudesse viver. Que Jesus possa nos abençoar a todos, que tenhamos nesse instante esse momento de gratidão, esse momento de orarmos pelas mães. Quem puder, a abrace mentalmente, fisicamente. Se ela estiver distante, uma boa ligação, uma ligação por gratidão. Se estiver desencarnada, uma memória, uma memorização, um pensamento. Se vierem pensamentos negativos de uma história que não foi tão feliz, substitua isso. Vamos começar a aprender a amar, respeitando as pessoas que não conseguiram oferecer aquilo que talvez acreditássemos ser o melhor, mas cada uma delas ofereceu o que podiam. E isso é muito importante reconhecer. Fizeram, cada uma delas, o seu melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e pedimos à nossa querida Maria de Nazaré que nos envolva em sustentação e principalmente o coração de cada mãe desse planeta. E cada criança que hoje passa pelas suas situações, receba o carinho da espiritualidade para que sejam fortalecidos os laços em relação ao bem, à saúde mental, à saúde emocional, e que as mães sejam inspiradas cada vez mais e melhor a desempenhar esse papel sublime que é de ser mãe. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Ricardo Seixas, aqui, Rádio Fraternal, e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.